O Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja entre os anos 2019 e tendência de produtividade, primeiro aspecto, o alto custo do imposto ao produtor associado ao baixo preço de venda do produto. Em média, um produtor gastava 1.200 por hectare plantado e vendia 50 a cada saca de 60 quilos. Ó, em média, um produtor gastava 1.200 por hectare plantado e vendia 50 a cada saca de 60 quilos. Um monte de informação já, né? Uhum. Esse e esse. Ele gastava, isso aqui é meio que o custo. Isso aqui é o custo. Vou colocar C de custo aqui, beleza? Uhum. E vendia 50 cada saca de 60. Então aqui tem a informação da receita, vamos dizer assim, que é aquela grana que ele recebe, sem levar em conta o custo, né? O lucro vai ser, então, na lógica, que é o que ele está pedindo, lucro, né? Vai ser, então, na Uhum. nossa lógica, a receita menos o custo. Quanto ele ganha vendendo as coisas, né? Menos o que ele gasta para produzi-las. Ciente desses valores, o produtor pode, em certo ano, determinar uma relação de lucro que obteve em função das sacas de 60 quilos vendidas. Suponha que ele plantou 10 hectares em sua propriedade e colheu X sacas de 60 quilos e todas foram vendidas. Muito bem. Uhum. Então ele tem que fazer o lucro que eu já falei para você, que pela lógica, né, não é nem nada que envolva alguma matéria específica, mas é lucro é sempre receita menos custo. Muito bem. Veja que o custo aqui é fixo, porque ele falou que plantou 10 hectares, né? Sim. Então, o nosso custo vai ser quanto? Me fala aí quanto que é o custo. É, X vezes 50 menos 10 vezes 1.200. Hã? Não, o custo Não. é simplesmente 1.200 vezes 10, né? Ah, tá, não, custo. É, Isso, eu tava porque... pensando no negócio todo já. Não, não, não. Porque se cada hectare, né, plantado custa 1.200 e ele vai plantar 10, então o custo vai ser 12.000, né? Uhum. Isso. Ah, então vamos por aqui. 12.000. Portanto, né, só dessa já dá para perceber que a resposta é a B, né? É só isso? Só isso. Ah, E agora para pensar o quanto ele vai receber, né? Se ele recebe 50 reaisinhos por cada saca de 60 vendido, então a receita dele vai ser o cinquentinha vezes X, que é cada saca de 60 vendido. Beleza? uhum. Então é só pôr na fórmula, veja, não precisou nem pensar em coisas de equação de primeiro grau, Bhaskara, né? Simplesmente isso. Precisou fazer conta, beleza? Uhum. Esse tipo de coisa aí está no seu livro, porque vai cair numa prova, ou são só exercícios mesmo que o professor está É passando só agora? exercícios mesmo. Tipo, ele está É que passando a eu... matéria e ele falou assim, ó, revisem isso. Foi mais ou menos isso. Sim, foi isso. Entendi. É que assim, os professores não falam pra gente. Aí fica meio difícil de saber. Pode ser qualquer coisa. Entendi. Então eu tô Pode ser só qualquer focando nos coisa. assuntos que eu não entendo muito bem. Maravilha. Show de bola, show de bola. Não tem problema. Ó, de novo, vou lembrar para você isso aqui, Laura. Se você dominar bem a equação de primeiro grau, você dominou bem 70% da matemática. De tudo que você for Tá. estudar na vida. E assim, ajuda muito a saber todos os outros 30% lá. E nos outros 30% envolve aí, né, Bhaskara, seno, cosseno, tudo aquelas coisas lá. 70% da matemática tá aqui. Eu não tô sendo exagerado, não. Poderia dizer até que é mais. Deixa eu pegar a próxima aqui. Fixa aí. Ô, louco. Bem, eu quero que você dê uma lidinha nisso aí. Quando você terminar de ler, me diz se você tem ideia de como começa ou não, beleza? Tá bom. Deixa eu ver.
Peraí que eu tô pensando aqui. No problem, no problem. Ah, tá, acho que eu sei. É só resolver a equação, não é? A princípio, sim, mas o que que está pedindo exatamente? Qual foi o aumento de lucro? Qual foi o aumento de lucro? É isso. Talvez eu interpretei errado. Se essa empresa sempre opera com produção e venda de equipamentos em nível do maior lucro possível, não, ele está pedindo qual é o maior lucro possível, né? Não qual é o aumento do lucro. Ah, tá, tá. De o aumento do lucro, mas para isso tu vai ter que comparar, né, o maior lucro das duas, certo? Sim. E como é que você encontraria então o maior lucro das duas? Tem ideia? Resolvendo essas equações e comparando, Bem, tudo bem, eu acho. de alguma forma tu vai ter que usá-las para resolver, perfeito, mas o que exatamente tu vai ter que fazer? Tipo, Bhaskara, o que que tu vai ter que fazer? Achar as raízes das equações? Não, definitivamente não. Não? Porque, não. Porque o que que acontece? Quando tu tens uma raiz, quando tu está procurando a raiz, certo? Você está procurando uma coisa muito específica, que é o lugar onde a parábola cruza o eixo X. Então, quando você encontra aqueles dois valorzinhos, você está encontrando esses dois valores de X aqui, tá bom? Uhum. E veja que não é isso que a gente quer. Se essa é a função lucro, então a gente está querendo esse pontinho aqui, o pontinho mais alto do gráfico, tá bom? A gente chama esse pontinho de vértice. Mas como é que eu E, acho ele? pois é, existe uma equação para o vértice. E a gente aprende ela junto com Bhaskara, mas não dá tanta atenção. A equação é assim, ó, o x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a, tá? Uhum. Como esse gráfico aqui é um gráfico de lucro por x, tu quer encontrar o lucro máximo, certo? Sim. Então tu quer o valor do y desse ponto. Tu quer o y vértice. Então tu Ah, precisa tá. encontrar o y vértice com aquela equaçãozinha. Só que na prática, né, tu vai ter que encontrar o y vértice, que é o lucro máximo, né, das duas equações. E depois, né, fazer a subtração desses valores para descobrir qual que foi o lucro máximo. Beleza? Desculpa, qual foi Uhum. o aumento, como tu falou, né? Qual foi o aumento? Então é isso que tu tem que fazer, Tá tá bom, bom? acho que eu consigo fazer.
Hum. Hum. Pra mim deu a letra B. Letra B? É, Hum. tá errado? Bem, me manda a conta que você fez para ver se tá certo. Calma, deixa eu tirar a foto aqui. Ai, ficou meio bagunçado, mas. Vamos ver. Tá, você fez uma conta ou outra aqui, mas vamos ver, vamos ver. Era assim. Fez a coisa bem rápido, né? Você achou dois deltas Aham. e daí você fez a conta bem rapidinho. Eita, peraí, eu esqueci de fazer um negócio aqui. Esqueci que era negativo. Então, eu não, não, acho que eu fiz errado. Tá errado. Ah, é? Mas olha, a ideia tá certa, tá? Tu Uhum. encontrou os deltas, depois dividiu pelos
as, né? 4 vezes o a, né? Muito bem, tá certo. Ah, tu acha que tá errado? Me parece certa a resposta. É que eu. Calma aí. É porque a fórmula era menos delta sobre 4A, eu esqueci de botar o menos. Mas se eu botar, ele não vai fazer. Se ficar negativo, não vai fazer sentido. Então não sei o que eu fiz. Não, mas tá certo, tá? Tá tudo certo aqui. Tá certo? Sim, sim. Lembra que é menos delta sobre 4A, né? Então troca os sinais lá, se teu problema é com o sinal. É menos. Acho que foi isso que faltou. Beleza? Uhum. Então tá bom. Beleza, eu tô gostando de resolver as coisas da tua lista. Se tu puder mandar mais questões ali, que meio que o teu Eu professor peguei vai usar outra como aqui. base. Show, pode mandar. Calma, deixa eu só olhar um negócio aqui que eu já te mando. Não, mas tá errada a resposta. Tá Tá bom, errado? então eu vou fazer. Calma aí. 21. Ah, não, peraí, deixa eu ver um bagulho que eu escolhi errado. Tá bom. Ah, não, tá certo, esquece. Aí, ó. Muito Olhei bem, o lugar errado, tá certo. muito bem. Deixa eu te mandar outra aqui. Tá bom. É esse tipo de questão que eu não faço ideia de como nem começar. No Como idea, que no vai dar idea. certo. Vamos ver. A princípio é para ser menos prática como a anterior, né? Mas talvez mais rápida. Uhum. Se tu souberes o que tem que fazer, né? A ideia é essa. Só que às vezes, como tem um enunciado tão matemático assim, né? A gente acaba ficando com medo. Sejam f de g de x as funções reais de variável definidas por blá 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 blá. Se h é a função composta de f de g, ou seja, h é a f da g de x. Ou seja, o que é o h? O h é quando você pega a função f e onde tem x na função f, você vai colocar a função g. É isso, tá bom? Mais ou Isso é menos. uma função composta. Uma função composta é uma função dentro de uma função. Então vamos Uhum. pensar nesse símbolo aqui, ó, f de g de x. Bem, o que vai ser isso? A nossa f não é x sobre 4 menos x quadrado? No lugar do x, eu vou colocar a g de x. Tá vendo? Eu troquei o x por g, tá bom? Uhum. Agora, quem que é o g? O g vai ser 4x. Então eu vou colocar ali no lugar dele 4x, beleza? Onde tem g, eu vou colocar 4x. 4x, 4 menos 4x ao quadrado. Então essa aqui é a nossa h, porque ele falou que a h era isso, certo? Ah, tá. Só isso, no lugar do x da função f, que é a função que está fora, que eu vou colocar dentro a função g. Né? Porque esse símbolo normalmente é f de x, né? E daí, por exemplo, Uhum. se a gente quer que o x seja 2, a gente coloca f de 2. E daí no lugar do x coloca 2. Mas aqui ele quer f de g de x, então no lugar do x você coloca g de x. Acho Sacou? que entendi. Acha que entendeu? Então, para É que finalizar, oi, por que tem um 4 entre parênteses e um aqui? calma, a gente não chegou lá ainda. Isso aqui não é a resposta ainda. É só h. Agora ele está pedindo para que a gente chegue no valor de h de 4 e g de 1. Como Então, assim? Ah, peraí. isso que tu está pensando. Se o Quem que vai valor de ser? H for 4 e o Não, valor de G o for 1? h de x é o h de x, né? Só que a gente quer que o x seja 4, sacou? Ah, sim. Entendi. Então, é isso que ele fala, né? Isso. Então, no lugar do Ah, x, da nossa funçãozinha h, eu vou colocar o 4. 4 menos 4 vezes 4 ao quadrado. Só que não é só isso que a gente quer. A gente quer também dividir essa resposta do que vai sair ali por g de 1. Então, é só você pegar g e no lugar do x você colocar o 1, sacou? uhum. Hum.
Então vai dar 4. Então vai ser um monte de 4 aí, né? Dividido e tal. Beleza? Calma aí, rapidão, só. O que que é o G mesmo? Ah, não, o G é 4x, né? Isso. Ah, tá. Então, É... basicamente, o que ele está pedindo aqui é para tu Ah, tá, dividir essas beleza. duas coisas, né? Aham, Ele quer que a gente divida essas duas coisas. Ó, tô usando os coisas mesmo que eu peguei aqui. E pronto, né? Isso aqui virou uma continha de bar daí, divisãozinha, tá? sim. Então, Deixa eu ver né? se eu faço aqui. Se puder fazer, mas vai dar uma coisa que envolve 4, com certeza. Ah, Só uma pergunta, por que que tá 4 vezes 4 entre parênteses ao quadrado e não 4 vezes 4 ao quadrado? não entendi tua pergunta, pode repetir? É que eu tinha botado aqui, ó, ficaria tipo 4 vezes 4 ao quadrado sem parênteses. Por que que tem 4 vezes parênteses? 4 ao quadrado sem parede. É, pode ser que eu tenha errado isso, mas eu acho que foi você que errou. Por quê? Porque é o g que Por está quê? ao quadrado, tá vendo? Olha só. O g está ao Ah, quadrado tá, aqui, certo? entendi. Então, como o g é 4x, ficou 4x ao quadrado. Entendi. Hum.
Pronto. Ufa, consegui. Bateu com alguma resposta ali? Aham, com a D. Quer que eu mande a foto? Sim, sim. Chegou aí? Ah, sim, chegou. Ah, sim, sim, é isso mesmo. Muito bem. Aí, ó. O grande detalhe aqui foi entender como é que funcionava a questão da função composta, né? Isso é uma Uhum. teoria muito interessante, onde a gente coloca funções dentro de outras. E daí resolve naturalmente. Esses números aqui simplesmente significam os valores que você vai colocar no X, ok? Aham, tá Então bom. tá bom. Pode enviar Entendi. mais uma? Deixa eu ver aqui. Aqui, peguei outra de função de segundo grau, tá? Show. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa aqui. Deixa eu mandar a foto. Ok. O que que é a imagem da função mesmo? Imagens são os valores que o y pode assumir. Então, como tu tens uma parábola, né? Uhum, Porque é uma equação de segundo grau, todo gráfico de uma equação de segundo grau é uma parábola, vai haver situações onde você não, sempre, na realidade, vai ter alguns valores de y que você não pode assumir. Por exemplo, você vai para o infinito, para cima, mas você não vai para baixo. Para baixo tem uma entendi. limitação. É justamente, olha só, de novo, quem está aparecendo? Y vértice. Então, quem Uhum. delimita a tua imagem é o Y vértice. A questão tá falando que a função tem um único zero. Significa que ela só toca o eixo Y uma vez? Significa que ela só toca o eixo Y uma única vez. Perfeito. Que é quem? Justamente o vértice. Ou seja, a raiz aqui vai ser o vértice. Pelo menos o X do vértice, né? Ah, Vai tá, ser uma das entendi. raízes. Então, eu acho que essa é uma boa estratégia. Se tu quiser treinar um pouquinho de Bhaskara, vamos por essa que eu acho que vai ser legal. Faz a Bhaskara dessa função, por favor. Tá bom. Peraí, como é que eu faço se ela não me deu valor nenhum? Pois é, né?
Isso é meio chato. Mas você vai ter que deixar então em função das letras genéricas que estão ali, entendeu? Veja, você Tá. já sabe, olha só, você já sabe algumas coisas. Você falou que tem um único zero. Significa que só tem uma. Significa o quê? Que o delta é o quê? Lembra que o delta tem a ver com isso? Quando tu tem uma Aham. raiz só, significa que o delta é zero, lembra? Ah, você falou isso já? Eu que Não, mas esqueci. isso aí tem a ver com a teoria, né? Tem a ver com a teoria. Quando Ah, tu tem um tá. único zero, o delta é zero, tá bom? Ah, tá, beleza. Quando tu tens uma única raiz, eu prefiro chamar de raiz. Quando tu tem uma única raiz, o delta é zero. Beleza? Aham. É isso. Então. Então significa que se o delta é zero, né? Significa que como tu tá interessada nesse carinha, certo? Aham. Ah, Ah, tá, peraí, tá, já entendi. vamos lá. Sou Calma. meio lerda. Nossa, o que que é isso? Eu que talvez te levei para um caminho ruim. Talvez já Hum, a formulazinha seja bom, né? mas aí o y do vértice vai ficar zero, né? Não. Não? Ou sim. Ah, o y do vértice é zero, é verdade. Então a gente já tá bem perto da resposta, né? Então é a B? Sabe se a função a tem um único zero, que o número real é menos 3? Quê? Sabe se a função a tem um único zero, que o número real é. Mas que desgraça é essa de número real menos 3? Não Ai, meu entendi Deus. isso. Eu, sinceramente, não entendi. Vai Foi ver, estranho foi esse erro. enunciado. Hum, Ah, não, tem um único zero. Tá, provavelmente ele está dizendo, como você observou muito bem, o y vértice é zero, perfeito. E o x é menos 3, né? O x vértice é menos 3. Só que com essa informação do x vértice ser menos 3, talvez a gente consiga encontrar algo. O problema é que ele está falando da imagem. E ele te deu umas opções muito boas já. Né? Então, talvez o fato de ele ter dado menos 3 foi um bait, não vai servir para nada. Né? ah, Sacou? Porque se a gente está interessado na imagem, que são justamente os valores de y, né? Eu acho que esse gráfico deixa claro que tu não vai ter nenhum valor negativo, certo? uhum. Se a imagem são os valores que o y pode assumir, né? É que eu achei. Ah, não, calma, deixa quieto. Eu pensei errado aqui. É que eu achei que o menos 3 era o vértice da imagem. Eu tava imaginando isso. Mas tá tocando o eixo, então não tem como ser menos 3, né? É. Mas veja, a imagem são os valores de y. De y. O de x não importa. Tá vendo que esse gráfico verde que eu fiz, ele vai para mais infinito? Uhum. Então, pra que serve essa informação no menos 3 que ele me deu Para aqui? nada, é bait. De novo, é bait. Ah, Não serve fala para nada. sério. Seríssimo. Então, no caso, a resposta é D, porque vai de zero até mais infinito, sacou? Aham, entendi. Só isso. Que trollada, né? Poxa. Ah, não, tem. Opa, falei uma coisa errada. Mas continua a mesma ideia. O menos 3 não serve para nada. Só que tem uma informação aqui que a gente não levou em conta. Isso. O que isso significa? Que a parábola é virada para baixo. Eu fiz o desenho para cima, mas ela é virada para baixo, sacou? Ah, então é menos infinito. Exato. Vai de menos Beleza. infinito até zero. Resposta B. Beleza? Aham. Ah, então tá bom. Pô, desculpa aí de novo. É que eu joguei no Não, chat tudo bem. GPT isso aqui, só pra zoar. Daí o chat Ah, eu GPT me deu faço uma às vezes resposta também. toda tosca. Pô, sério, hoje que eu aprendi a lidar com esse bicho aí. Pois é, eu vi uma matéria de notícia que ele no chat GPT não é bom para resolver conta, não é bom com matemática. É, mas eles estão melhorando, porque eles colocaram agora uma database de um site top lá. Mas isso aí vai Hum, demorar pra ser implementado, eu acho. De toda forma, manda a próxima aí. deixa eu ver outra aqui.
Aqui, outra de composta. Outra de composta? Aí, ó. Quem sabe se tu tentar começá-la. Eu vou te enviar o que a gente fez, tá? Acho que vai ajudar. Tá bom. Deixa eu pensar aqui. Vou te enviar. Olhe lá e daí tu já entendeu. Função dentro da outra, etc, né? Beleza. Eu Aham, preciso ir no banheiro, tá bom? Só um instantinho. tá bom. É, não, pera. É, bom. Tudo bem por aí? Aham, terminei. Uou! Isso é legal. E aí, qual a resposta deu? Bateu alguma aí? Foi a C. E eu já olhei o Você, gabarito, tá certo. tipo, então rolou uma equação de segundo grau e daí tu fez a Bhaskara, foi isso? Não, não precisou. Vou Sério? mandar aqui como é que eu fiz. Uou, tá bom. Pensei que seria assim.
Tá, você jogou a F dentro da G. Uhum. E daí ficou 2x² menos 2. Daí você. Ah, tá. Bem melhor, né? Bem melhor. Não precisa de Bhaskara sempre. É, Você quando é só precisa. incompleta não precisa, né? Perfeito, era isso que eu ia falar. Quando é incompleta, não precisa. Muito bem. Ah, show. Então. Muito bem, é isso aí. Vamos para a próxima. Mande mais uma aí, por favor, dona Laura. Tá bom. Pronto. Ah, e aí, o que que rola? Essa aqui eu não entendi, não. Gráficos abaixo dos, respectivamente, os gráficos das funções f de x e g de x. Então, a f de x é uma coisa com duas ondinhas. Eu já sei que é uma equação de terceiro grau. E essa aqui é uma equação de segundo grau, beleza, mas isso não importa. O que importa é o que ele está pedindo aqui, ó. Ele está pedindo que a gente resolva isso. Mas o que é isso, né? Isso Uhum. aqui é você fazer uma conta que você tem que usar a função composta, mas você não tem a função. Bem, vamos pensar nesse Hum, cara separadamente primeiro. F de g na menos 1. Bem, quem é g na menos 1? Isso dá para descobrir, certo? A gente vai aham. lá no gráfico da g, que é esse, e olha qual que é o valor da função quando x é menos 1. Qual que é o valor dessa função aqui quando x é menos 1? Me fala. Peraí. É só olhar o gráfico, tá? Ali onde o x é menos 1. X é menos 1 aqui. Mas aí o Y é Menos 1 também. quanto? Menos 1. Por Esse quê? ponto. Por quê? Porque esse ponto aqui, que é onde o x é menos 1, tem que ser o y também no menos 1, sacou? Mas não podia ser o Y menos 2? Mas ele tá querendo o menos 1. Não, mas é que se o X for menos 1, o Y pode ser menos Não, 2 também, não o y pode? só pode ser menos 1. Porque o Mas único por quê? ponto onde o x é menos 1 é esse. Tem E outro se o ponto Y dessa for menos função onde o 2, o x. X é qual? Se o y for. Não, não, não. Se o y for menos 2, o x é zero. Peraí. Eu só tô pegando pontos de uma função, não tô fazendo nada além disso. Tô pegando ponto. Por exemplo, qual que é o valor da função quando o x é 2? É 2 também, certo? Eu não tô entendendo muito bem como é que interpreta o gráfico. Bem, eu não tenho muito mais o que falar do que isso, tá? Porque é Hum, olhar o gráfico e pegar o ponto, entendeu? É que, tipo, por exemplo, se o X for 2, o Y não pode assumir mais de um valor? Não. Só se tu tá falando do y igual a 2. Daí sim tem duas respostas. Uhum. É que eu 2 acho e que eu tô menos 2. pensando em coordenada, porque se fosse coordenada, poderia ser tipo x2 e y1 ou x2 e y2, né? Não, não. Vindo as coisas, tá? Ó, quando o x é 2, eu olho pro 2. É como se fosse qualquer outro tipo de gráfico. Eu olho pro x2 aqui. Eu tenho que ver onde que esse pontilhado do 2 encontra nosso gráfico, que é justamente aqui. Esse é o ponto. Ah, tá, deixa pra lá, agora entendi. Ai, meu Pois eu Deus. sei. Você fez umas coisas bem pior que isso hoje. Eu pensei, não, ela deve estar bugada. Mas então tu entendeu, né? Por isso que nesse Uhum, caso a função está nos perguntando basicamente quem é a g de menos 1. Eu olho para a função g, que é essa, procuro x menos 1, está aqui. Então eu faço o pontilhadinho e percebo que ela encontra a nossa função g aqui. E daí eu uhum, verifico que esse é o ponto, essa coordenada menos 1 em y também. Então por isso que g de menos 1 também é menos 1. Ok? Confunde, eu sei, eles fazem para confundir, tu quer o quê? Então significa que
A f de g de menos 1, na realidade, chuta quem vai ser. Vai ser a f de menos 1. Que é a mesma Sacou? coisa. Basicamente, né? Porque aqui tá g de menos 1. Daí a gente foi lá no gráfico e descobriu que o g de menos 1 é menos 1. Então eu venho aqui e troco por menos 1. Daí agora eu posso ir lá no gráfico da f e verifico qual é o valor da função quando x é menos 1. O valor dessa função, f aqui, quando x é menos 1. 2. 2, exatamente. Olha só que legal. Então a gente acabou de descobrir que isso aqui é 2, né? Uhum. Agora tu tens que fazer a mesma coisa para outra e depois fazer essa continha de menos que rola aí, sacou? Calma aí, rapidão. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Agora tu tens que procurar lá no gráfico da f quem que é o f de... Bem, não vou falar, né? Vai lá. Mas, É a mesma coisa que eu fiz, só que agora pro outro caso ali. É a exata mesma coisa, tá bom? tá. Mas como o f de 1 tá dentro, tu vai ter que procurar na f primeiro quem é f de 1. Beleza? Uhum. Bem, não faça com pressa. Não faça com pressa, que esse é um problema gostosinho de fazer, porque não envolve tanta conta. Eu vou te enviar tudo que a gente fez hoje e tenta fazer aí sozinha. Beleza? Tá bom. Porque tá acabando a aula, né? Senão, Uhum. senão eu acompanharia você até o fim, mas foi bem. Fizemos muita conta hoje, foi bem legal. Uhum. Então tá bom. Tchau, tchau, valeu! Obrigada.